invista no seu ministério. Deus tirou uma pessoa como eu das drogas, do crime, dos vícios. O que Deus vai fazer na faculdade? Então a gente fazendo assim. Amém. Anderson Cláudio da Silva. Olha. Ele vai dizer: fiel é esta palavra. Aquele que almeja o episcopado, excelente sou, mas o que ele escuta a voz responder é: eu sou Jesus. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo:
O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor, a paz, os que com um coração puro invocam o Senhor, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem-se a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Vamos ler o versículo de número 15, toda a igreja, no 3. Vamos ler toda a igreja aí com a sua voz no 3. Versículo de número 15. 1, 2, 3. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como ele não tem de se enfrentar, e maneja bem a palavra da verdade. Amém, glória a Deus. Eu quero convidar a nossas irmãs que vão fazer o louvor, pode subir aqui. Nós vamos orar, por gentileza, coloque a sua Bíblia no banco, e eu quero convidar você a estar louvando ao Senhor sobre os pés. Vamos louvar o Senhor com alegria. Daqui a pouco você estará ouvindo a poderosa palavra de Deus, mas nesse momento eu queria que você estivesse alegre de pé, louvando ao nome do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, nessa noite louvamos ao teu nome, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada obreiro, Senhor, que foi guerreiro, que foi valente, esteve aqui, Senhor, aprendendo a tua santa e poderosa palavra. Que nós, Senhor, possamos nos apresentar como obreiros que não têm de que se envergonhar, e que maneja bem a espada, a palavra da verdade. Usa, Senhor, a vida do teu filho nessa noite para pregar a tua palavra, e usa também a vida de cada obreiro, Senhor, do campo de Nova Brasília. É o que nós pedimos em nome de Jesus. A igreja diz amém. Ministério de louvor, louvando ao Senhor. Nós cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor nessa noite, porque Ele é bom, Ele é digno de toda honra e de toda glória. Eu convido a igreja para se colocar de pé, para nós juntos adorarmos o nome do Senhor nessa noite. Aleluia. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Bondade de Deus.
eu cantarei da bondade de Deus. Você está feliz com Jesus? Graças a Deus, Deus é bom demais, né? Abra a tua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3. Meu nome é Antônio Falcão Júnior. Já acredito que é a quarta ou a quinta vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui com os irmãos. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com esta igreja avivada, cheia da presença de Deus e que gosta de Bíblia, né? Glória a Deus, Deus abençoe aos irmãos. Lá na nossa sede, em Veracruz, meu pastor presidente é o pastor Nilson Pereira de Souza. Nós já teve algum curso de teologia há muitos anos atrás, depois ficou um tempo sem ter. Aí há 11 anos atrás foi colocado um curso teológico. A minha mãe, irmã Elza, ela, vamos se dizer, fundou esse curso novo. Eu tive a oportunidade de contribuir com alguma coisa. Hoje sou coordenador do curso e já tem 11 anos, acredito, né? 2014, então tem 11 anos que o curso está lá de pé, e é sempre uma alegria quando a gente vê alunos se formando no curso de teologia, se aperfeiçoando na palavra de Deus. É sempre uma alegria, sinal que ainda tem homens e mulheres que não falam a palavra de Deus, né? Deus abençoe cada um dos irmãos. Pastor Renan, sempre um prazer estar aqui. Pastor Aguinaldo, sempre um prazer revê-lo. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. E me faço acompanhado da minha esposa, a irmã Gabriela Falcão, está ali atrás, com o Paulinho, o Paulo Daniel, já está andando. Jesus amado. A irmã Gabriela comprou um andador para o menino. Acabou. Agora anda para tudo até lá. Isso aí, Jesus amado. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Os irmãos encontraram? Amém. Acompanhe a leitura com o Falcão, porque diz assim: essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem em sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que dê bom testemunho dos que estão de fora, ou que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta do diabo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. A partir do versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos por ocasião da tua vinda e do teu reino, que tu pregues a palavra, instas a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá o tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos seus ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora está guardada a coroa da justiça, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não apenas a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado ao presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troa de casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Ninguém assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Mas que isso não lhe seja posto em conta, porque o Senhor me assistiu. Ele me fortaleceu para que por meu intermédio fosse plenamente cumprida a pregação a todos os gentios, e eles fossem libertados da boca do leão. E o Senhor me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. E a igreja que ama a palavra do Senhor diz: amém.
quem seria eu para desmerecer as orações dos servos do Senhor? Mas eu gosto de conversar com Deus. 2 minutinhos, feche os teus olhos. Pai, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Perdoa-nos pelos nossos erros e falhas. Obrigado, Pai, pelas vidas aqui presentes. Esperamos que o Senhor tenha recebido no teu alto e sublime trono os louvores que foram entoados aqui nesta noite. Talvez ainda exista alguém caminhando até a tua casa. Cobre com teu sangue, livra de um acidente, de uma bala perdida, livra de um assalto, de um sequestro, que possa ele ou ela tentar essas portas e juntamente conosco aprender um pouco mais do ensinamento da tua palavra. E desde já lhe agradeço por este período de aprendizado que estes homens, e quero crer, por que não dizer também suas esposas, passaram aprendendo, se dedicando, sendo instruídos na tua poderosa palavra. A honra, o compromisso dos professores, também a vida da diretoria do campo, do pastor presidente desta casa, para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória. Os irmãos podem se assentar. É bem verdade que somos pentecostais. É bem verdade que gostamos do fogo. É bem verdade que gostamos do mover e do poder de Deus. É bem verdade que nos sentimos impactados pela glória, pela presença do Espírito Santo de Deus, quando Ele usa alguém para diretamente entregar algo para nós, nos mostra algo em sonho, em visão ou em revelação. Nós somos continuistas, cremos que Deus, ainda na pessoa do seu Santo Espírito, continua distribuindo dons espirituais para a tua igreja. Nós cremos na contemporaneidade dos dons, mas também é verdade que o obreiro de Deus, que é conhecido como um soldado de Cristo, aquele que está no exército marchando para a vitória da obra da palavra de Deus, ele precisa estar com a sua espada afiada, ele precisa aprender a manejar bem esta poderosa palavra, que é a palavra da verdade. E é sobre isso que vamos falar em rápidas palavras da noite deste dia. Nós, uma vez uma moça que reuniu conosco lá, pastor Aguinaldo, lá em Veracruz, me fez a seguinte pergunta: pastor Falcão, quais seriam os 5 nomes que o senhor mais gosta lá da Bíblia? Aí eu falei, bom, posso contar Jesus? Não, Jesus a gente já sabe que é o primeiro, mas diz os outros 5 aí, quando for arrebatado, o senhor vai querer pegar na mão. Eu falei, meu Deus, que palavra difícil. Aí eu fui buscar na memória aí alguns daqueles que eu admirava. Aí eu me lembrei do profeta Elias, do profeta João Batista, lembrei também de Daniel, lembrei também de Moisés, e lembrei do apóstolo Paulo. Aí ela foi diminuindo, mas se só sobrasse 4, bom, então seria Paulo, Moisés, Daniel e talvez Elias. Então só fosse 3, Paulo, Moisés e Daniel. E 2, olha Moisés. Se fosse só 1, rapaz, bom, então acho que eu teria que ficar com o apóstolo Paulo. Razão pela qual colocamos o nome do nosso terceiro filho de Paulo, Daniel. E hoje, quem sabe, a gente possa explicar para os irmãos a razão pela qual tomamos esta decisão. Este homem, a história deste homem, o Espírito Santo de Deus na vida deste homem, tem muito a nos ensinar. E não importa o quanto você estuda a vida dele, você sempre aprendeu alguma coisa diferente, né? E nós estamos falando de um homem que, quando nasceu, ele mesmo vai narrar isso na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 14, em outras passagens de Atos, e também algumas das suas cartas escreveu. Ele vai dizer que ele foi nascido da tribo de Benjamim, da linhagem de Israel. Ele era fariseu. Quanto à lei, ele era um perseguidor da igreja, ele era irrepreensível na lei. A justiça que há na lei o tornou irrepreensível. Ele é hebreu de hebreus, né? Ele foi circuncidado ao 8º dia, ensinado aos pés de Gamaliel, neto do grande rabino Hilel, lá do povo de Israel. E este homem, ele nasce, ele cresce, ele começa a se desenvolver. Aos 13 anos certamente passa pelo Bar Mitzvah, né? Ele se torna um filho do mandamento. Ele vai se preparar nas sagradas letras, ele vai aprender a palavra de Deus. A palavra adolescente, ela existe mais no contexto ocidental, mais precisamente no Brasil e em alguns outros países. Mas depois dos 13 anos, em alguns países até de língua árabe, principalmente no nosso contexto aqui em Israel, o menino, quando faz 13 anos, ele já tem que estar preparado na Torá. Ele passa pela celebração conhecida como Bar Mitzvah, ou seja, ele se torna um filho do mandamento.
ele dentro dessa preparação, ele já começa a pensar em casamento, ele já começa a pensar nas Sagradas Letras, ele já começa a pensar, dependendo lá atrás, no contexto lá atrás, né, da tribo que ele pertencesse, de repente a exercer o sacerdócio, de repente a exercer na linhagem ali uma função dentro do farisaísmo. E assim foi a vida de Paulo, assim foi a vida de Saulo de Tarso, que sempre teve dois nomes desde o seu nascimento: Saulo, Shaul, ou Paulo, de Paulos, do grego, da palavra grega Paulos, mas é de uma origem romana, porque ele tinha dupla nacionalidade, né? Hebreu e romano. Saulo, nome hebreu; Paulo, de origem romana. Ele sempre teve esses dois nomes, mas é bem verdade que ele utilizava, ele era mais conhecido como o nome de Saulo, e ele foi crescendo, se desenvolvendo, ele foi tomando corpo e forma dentro do judaísmo, e um belo dia ele tomou ciência de que estava começando, sob a ótica dos fariseus, um movimento. Os fariseus conheciam como uma seita, a seita daqueles que eram do caminho, aqueles que seguiam o tal do Nazareno. Ele começou a tomar ciência de que esta seita, ou este movimento, estava crescendo muito no meio judaico. Ele tomou uma decisão: eu preciso fazer algo, eu preciso me juntar com os demais líderes judaicos das sinagogas para prepararmos algo para ser feito, para impedir o crescimento desta seita, o crescimento deste povo que está atrapalhando o crescimento da verdadeira fé, que segundo ele era a fé judaica. E eles começam a se reunir, eles começam a fazer planejamentos para tentar impedir o crescimento dessa aparentemente seita. O menino agora cresce lá, aquele que nasceu em Belém da Judéia, ele começou a crescer em Nazaré da Galileia, foi para Cafarnaum, ele escolhe discípulos, ele os prepara, os transforma em apóstolos, depois dele ser batizado no Rio Jordão, ser levado para o deserto, ser provado e aprovado. Ele faz parte daquela pesca maravilhosa, onde Pedro, Tiago e João estavam ali no mar da Galileia. Ali ele dá a ordem, eles lançam a rede do outro lado, os transformam em pescadores de homens, começa a instruir. Agora o Senhor Jesus está crescendo de um lado, enquanto o rabino lá em Jerusalém está crescendo na pomposa Jerusalém, lá onde tinha os doutores, os mestres. Do outro lado, lá na região mais humilde, também estava crescendo o rabino. Eles não se falavam. O rabino de Jerusalém não conhecia o da Galileia, mas o rabino da Galileia já sabia que um dia iria usar o rabino lá de Jerusalém. E o tempo vai passando, e agora este rabino da Galileia, ele começa a preparar os seus discípulos, dando as suas últimas instruções, e vai dizer: olha, eu vou partir, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, eu vou ser preso, vou ser crucificado, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Sabendo do que estava brotando no coração dos discípulos, em João capítulo 14, o Senhor Jesus vai acalmar o coração deles e vai dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Papai do céu, crê em mim também. Na casa de papai tem muitas moradas, eu vou para lá, vou voltar para buscar vocês. Eu vou, mas eu vou voltar. O tempo passa, o rabino é preso, ele é crucificado, ele é morto, e ao terceiro dia ele ressuscita. 40 dias ele passa aqui na terra dando instruções. Lucas 24 ele vai dizer: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos dos Apóstolos capítulo 1, ele dá continuidade a essa orientação. Ele vai dizer: eu já falei, estou tornando a dizer, aguardem na cidade a promessa do Pai, que de mim vocês já ouviram. Pelo Espírito. Atos 1, o Senhor Jesus dava instruções aos seus discípulos. Ele morreu na Páscoa, ao terceiro dia ressuscita, passa 40 dias aqui na terra, 3 mais 40, 43. Ele estava dando orientação: aguardem a promessa vir. A promessa vem no dia de Pentecostes. Pente 50, costas, colheita, 50º dia após a festa da colheita, após a festa da Páscoa. Ou seja, faltava uma semana, estava no dia 43. Aguardem a promessa do Pai. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15 que quando o Senhor Jesus ressuscita e passa 40 dias na terra, tinham 500 pessoas aqui escutando ele dar instruções, mas quando o Espírito desce, só sobraram 120. Por quê? Porque a oração permeia a igreja. 380 pessoas foram embora, mas 120
120 ficaram. Às vezes acontece assim com a igreja ela veio, ou o Senhor Jesus veio, Ele funda a sua igreja, ou melhor, Ele inaugura a sua igreja. A fundação oficial, vamos assim dizer, né, o registro lá no católico, foi em Atos dos Apóstolos capítulo 2, mas Ele já tinha escolhido os seus discípulos no período ali dos evangelhos. A igreja já estava se formando, começa com o dono dela, aí vai para Pedro, Tiago, João, André, aí vai para Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas Iscariotes, e aí chegamos nos 12 apóstolos, e depois vem a descida do Santo Espírito. Então de 1 aumenta para 12, de 12 vem a comissão dos 70, de 70 aumenta para 500, de 500 para 120, e de 120, lá em Atos 2, a promessa foi cumprida. No capítulo 1, era ainda uma promessa, a descida do Espírito, mas no capítulo 2, o Espírito passou a ser uma promessa cumprida, porque cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som veemente como de um vento impetuoso, que encheu a casa onde estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como que é de fogo, aos quais pousaram sobre a cabeça de cada um daqueles que lá estavam, e eles começaram a engrandecer o nome do Senhor, conforme o Espírito lhes concedia. Quem estava de fora não entendeu, falou: tão louco, deve estar cheio de moço, deve estar bêbado. Pedro, cheio do Espírito, olha a importância, olha como que é a mente e o ser, o âmago de quem está cheio do Espírito. Ele sabe o que o Espírito está fazendo por meio dele, mas ele não perde o seu raciocínio, ele não perde a sua noção do que está ocorrendo ao seu redor. Ele, cheio do Espírito, falando das grandezas de Deus em outras línguas. Quero crer, opinião minha, em mistério, mas lá fora o discernimento ou a variedade de línguas havia sido dada pelo Santo Espírito, e eles estavam entendendo aquela língua em mistério na língua do país da qual eles tinham vindo. Mas Pedro, cheio do Espírito, falando em mistério, ouviu o que estavam falando lá fora. Ele estava lúcido ainda. Varões galileus, estes homens que estão aqui, eles não estão cheios de moço, eles não estão bêbados a esta hora da manhã. O que está acontecendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel, e há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Perdão, vamos vencer uma sinusite, mas Deus vai dar vitória. Glória a Deus. O que vocês estão vendo aqui é o que foi predito pelo profeta Joel, é a profecia se cumprindo. Então, de 1 aumentou para 12, de 12 aumentou para 500, de 500 caiu para 120, e de 120, depois da pregação de Pedro, aumentou para 3.000. Glória. Segunda pregação, mais 5.000. Aonde o Espírito passava, porque não importa aquele que está levando a semente, o que importa é a semente. O semeador é o pregador, ele sai para semear. O que mais importa é a semente, não é o semeador, é a palavra que importa. Então, aonde a palavra entrava, a salvação entrava junto. Vidas eram entregues ao Senhor. Capítulo 2 estava em Jerusalém, e o Senhor Jesus falou: fiquem na cidade até ser revestido. Fiquem na cidade até ser revestido. Capítulo 2, Jerusalém. Capítulo 3, Jerusalém. Capítulo 4, Jerusalém. Capítulo 5, Jerusalém. Capítulo 6 de Atos, estão em Jerusalém. Escolhem os diáconos, 7 homens cheios do Espírito, boa reputação, que andavam desde o princípio. Capítulo 7, Estevão, um dos diáconos, agora virou evangelista, né? Porque estava pregando com tanta autoridade. Estava pregando aonde? Jerusalém. Veio o capítulo 8, eles não saíram da cidade, não entenderam o que Jesus tinha falado. Vocês foram cheios, vocês foram preparados, receberam instrução, era para começar a pregar, não querem sair, então vem cá, Saulo, e perseguir a igreja. Se levanta Saulo em Atos 8 e começa a perseguir a igreja de Deus. Ele estava lá consentindo na morte de Estevão, quando ele estava sendo apedrejado. Ele vai nas sinagogas, ele vai procurar cartas para prender os cristãos. Isso aqui me deixa arrepiar.
Ele vai na sinagoga pegar cartas para prender os cristãos. Só mais uma vez para tu gravar. Ele vai na sinagoga pegar cartas para prender os cristãos. E ele pega a carta, as autoridades eclesiásticas lhe concedem aquilo que ele havia pedido, peticionado. Ele pega a carta, ele vai prender. Ele está chegando na região onde ele descobriu que tinham alguns cristãos ali, localizados ali, fugindo, foragidos. E quando ele está chegando próximo da Damasco, em uma rua chamada direita, ao sol do meio-dia, eu imagino, conjecturo, que ele olha para um lado e ele vê a luz do sol. Já tentou olhar para o sol ao meio-dia? Não, moço. Os olhos ficam ofuscados. Mas depois ele olha para o outro lado, ele vê uma luz muito mais potente que a do sol. Ele escuta uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele escuta a voz, ele cai e ele vai dizer: quem és tu, Senhor? Eu imagino ele esperando na expectativa de ouvir: eu sou El Shaddai, eu sou Adonai, eu sou Elohim, eu sou Jeová Jireh, eu sou Jeová Sabaoth, eu sou o que sou. Mas o que ele escuta a voz responder é: eu sou Jesus, a quem você persegue. Está achando que é seita, Saulo? Está achando que é um movimento passageiro? Mas eu estou trabalhando em favor do meu povo. Quem persegue o meu povo um dia vai ter que se ver comigo, Saulo. Por que tu me persegues? Duracoulos é para te recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, o que é um aguilhão? É um instrumento pontiagudo para ferir uma fera selvagem. Então cada vez que Saulo ia prender alguém e a pessoa falava: eu não nego a minha fé, era o aguilhão dizendo: olha o que estou fazendo na vida dele. Se arrepende, Saulo. Cada vez que ele falava: nega ou eu te bato, não nego. Nega ou eu te prendo, não nego. Nega ou eu te mato, não nego. Era Deus mostrando para ele: olha a minha ferroada na tua alma, Saulo. Eles estão dispostos a sofrer chicoteada, a sofrer prisão e a sofrer o dano da morte, mas não negam a minha palavra. Por que, Saulo? Porque é verdade, porque eu sou a verdade. E agora Deus vai dizer para ele: entra na cidade, que lá vão te dizer o que você vai ter que fazer. Ele ficou cego, e agora tiveram que levar ele para a cidade. Ele ficou cego, ele perdeu a sua visão física. Mas o curioso é que enquanto Jesus está conversando com Saulo, tempos depois, agora o mesmo Jesus que falou com Saulo, e Saulo disse: quem és tu, Senhor? Este mesmo Jesus, esta mesma voz, agora vai chamar uma outra pessoa: Ananias. Ananias não é o esposo de Safira, esse já tinha falecido, porque mentiu o pastor na era da graça, na hora da oferta, no tempo da igreja, na era da igreja. Mas agora este Ananias era um servo de Deus. O ímpio não conhece a voz do pastor, mas a ovelha, quando escuta a voz do pastor, responde a mesma coisa que Ananias respondeu: Ananias, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. Fala, porque o teu servo escuta. Ananias tem um homem, ele está orando, ele estava na casa de Judas, lá em Damasco. Vai para lá e ora pela vida dele. Ele está orando tem 3 dias, ele não come e não bebe, ele perdeu a visão, mas ele viu espiritualmente um homem chamado Ananias chegando, orando por ele, e ele recuperando a sua visão. Agora, recapitula comigo: ele ficou cego, ele perdeu a visão, ele não enxergava mais o mundo físico, mas agora, ele cego, começou a ter visão espiritual. É o que Deus faz com quem serve a Ele, é o que Deus faz com quem se entrega a Ele. Ele perdeu a visão do mundo dos homens, mas começou a ganhar a visão do reino de Deus. Ele começou a ver Ananias chegando até a presença dele, orando por ele, ele recuperando a vista. E assim como o Senhor Jesus falou com Ananias, Ananias se prontificou. Só fez uma pergunta: como é que é o nome do rapaz aí? Fala comigo, eu vou lá. O nome dele é Saulo. Saulo, Senhor, mas de muitos tem ouvido quantos males este homem tem feito aos teus santos em Jerusalém. Pelo amor de Deus, em outras palavras, eu acho que o senhor está cometendo um erro técnico aí, um erro aí de jogada. Esse homem não, esse homem persegue a igreja. Como é que o senhor agora quer colocar ele para servir ao Senhor? Vai, Ananias, porque ele é para mim um vaso escolhido. Eu é quem capacito, eu é quem levanto, eu é quem sustento.
Ananias, você ensina Ananias, mas quem transforma sou eu através da minha palavra. Ananias foi, Saulo recuperou a visão, e agora ele já enxergando, ele quer ir para Jerusalém, ele quer pregar a palavra como todo novo convertido, ou como recém-obreiro, recém-consagrado, ele já quer pregar, e quando ele chega em Jerusalém, ele tem 3 notícias ruins, pastor Renan. Ele tem a desconfiança dos cristãos. Os cristãos olham para ele de lado assim, esse cara deve ter de butuca. Converteu nada, está querendo saber o nosso esconderijo aqui para prender todo mundo. Outro problema, ele tinha desconfiança dos judeus. Deixa Saulo chegar aqui. Que história é essa que ele se converteu? Mas ele chega daqui, ele vai ver só. Terceiro problema, ele tinha a expectativa dos céus, que não era a expectativa dele. Os cristãos não queriam ele em Jerusalém, os judeus que não queriam ele com liberdade em Jerusalém. E Deus virou para Saulo e falou: Saulo, sai de Jerusalém, porque eu não vou usar você aí, eu vou usar você em outro lugar. Vai embora de Jerusalém. E ele não foi, tiveram que levar ele. Ele foi meio que a reboque. E ele sai, e depois ele vai passar um tempo no anonimato escondido. E aqui já começa o primeiro ensinamento para nós obreiros. Primeiro, Deus vai nos esconder. Depois ele vai te dar uma ordem para você levantar. E depois ele vai te apresentar. Saulo teve que ficar, alguns vão dizer, 10 anos. Fato é, um tempo no anonimato lá em Tarso. Seria conhecido como Saulo de Tarso. Ele foi para Tarso, é como Deus estivesse dizendo para ele, falando: você está empolgado, está começando agora na obra, mas calma, tem muita coisa que dá para aprender. Pega as coisas, volta para casa e vai recapitular alguma coisinha, que já tem muita coisa para tu crescer no ministério. E alguns vão dizer que ele teve ainda que passar 3 anos no deserto da Arábia. Ele vai falar isso, mas alguns vão dizer então, ele foi para Jerusalém 3 anos no deserto da Arábia e depois 10 anos. Alguns vão dizer 10 anos lá no anonimato em Tarso, de 10 a 14 anos, esquecido pelos homens, mas não por Deus. A igreja continua crescendo até que a igreja chega lá em Antioquia. E quando chega em Antioquia, os apóstolos mandam para lá Barnabé, filho da consolação. Barnabé estava indo para lá, mas ele se lembra de Saulo. Ele passa em Tarso, pega Saulo, leva para Antioquia, começam a ficar em oração. E depois de algum período de tempo orando, quando tinha lá mestres, doutores, profetas, evangelistas e mais homens e mulheres cheios da presença de Deus, unidos, o Espírito Santo levanta alguém e comissiona Paulo para a obra. Vou repetir. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Tinham lá mestres, doutores, profetas, missionários, todos unidos. O profeta não estava olhando para o doutor e falando: pelo amor de Deus, esse negócio de ensinamento, de teologia, isso aí você vai ficar frio. O negócio é o poder, é o mover do Espírito. Você tem que ir para monte. Ao mesmo tempo que o doutor não olhava para o profeta e falava: esse negócio de monte aí, você é coisa de menino, você é coisa de pular e rodar, você é coisa de gente que não tem conhecimento da palavra, o negócio é ler a Bíblia. Não, eles estavam em união, um ajudando o outro. Tem culto do departamento infantil, eu vou. Tem culto das irmãs, vou lá para ajudar. Tem culto de jovens, eu vou lá junto com eles. Rapaz, mas vai ter um seminário com obreiro. Olha, é para obreiro, mas eu sou a esposa dele, eu vou apoiar. Eu não vou ficar reclamando que ele não fica comigo. Não, eu vou apoiar. Eles estavam unidos. E em união, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o Espírito Santo disse: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Perceba quem Deus chamou, não foi Saulo e Barnabé, foi Barnabé e Saulo. Sabe o que Deus estava ensinando para Saulo? Primeiro tu tem que aprender a ser liderado, para depois aprender a liderar. Começa a primeira viagem missionária, Derbe, Listra, Anfípolis, Apolônia. Eles começam a pregar a palavra, e por onde passavam, o Espírito de Deus agia. Por onde passavam, a obra crescia. Tinham afrontas, tinham homens querendo ganhar um benefício através da obra e da palavra de Deus, como em Atos 8, aonde o homem estava querendo pagar dinheiro para que João e Pedro ensinassem a ele, ou orassem por ele, para que eles recebessem o poder do Espírito. Então os apóstolos viram para aquele homem e vai dizer: olha, o teu desejo seja para você, porque você ainda não entende dos negócios de Deus, você só pensa em benefício próprio, você ainda não entendeu o Evangelho. Evangelho não é para promoção, Evangelho é a obra de Deus, o ministério, a teologia não é para autopromoção. Isso é para você se rebaixar, se humilhar, aprender
sem Ele e pregar a palavra dele. É para isso que é o Evangelho. Evangelho não é para autopromoção. Evangelho é para dizer o que João um dia disse. João, os discípulos de Jesus estão batizando mais que você. O que tu tens a dizer? Talvez se fosse hoje, diria nada, rapaz, mas uma hora meu canal vai estar bombando mais que o dele. Que nada, você vai ver. Não, mas nós vamos fazer um evento que vai botar muito mais do que o dele. Não, João virou para quem disse e falou: o importante é que ele cresça e que eu diminua. Evangelho não é para autopromoção. Evangelho é para ter renúncia e para que o nome do Senhor seja glorificado. A obra continua avançando, das Barnabé e Saulo pregando a palavra, mas chega um momento que eles descobrem que tem alguns fariseus que haviam se convertido ao Senhor Jesus, parte deles se converteram, estavam descendo a algumas regiões, entre elas Antioquia, estavam ensinando que se o homem e a mulher não circuncidasse o filho, não começasse a guardar os preceitos judaicos, eles não poderiam ser salvos. Em outras palavras, estavam ensinando salvação por meio de obras. Você não guardar o sábado, você não é salvo. Se você não circuncidar seu filho, não vai ser salvo. Se você não fizer tal coisa, você não vai ser salvo. Então Barnabé e Saulo, eles vão para Jerusalém, Atos capítulo 15, eles conversam com os discípulos, e conversando lá, eles chegam à conclusão que a igreja deveria se abster do sangue, da carne sufocada, da promiscuidade e da idolatria. Não fala nada de preceitos judaicos, para não colocar um peso em aqueles que não são do meio do povo de Israel, que nem mesmo os fariseus conseguiam suportar. Então a palavra começa a ganhar um novo rumo, uma nova direção. Por quê? Porque agora, com o seu nome Paulo, com mais em voga, mais em evidência, Paulo vira para Barnabé e vai dizer: Barnabé, vamos voltar para a segunda viagem missionária? Vamos sim, Paulo. Só tem um detalhe. Lembra de João Marcos, meu sobrinho mais novo, que estava conosco na primeira viagem e ele abandonou a primeira viagem na metade do caminho? Lembro sim. Barnabé, o que tem? Ele está querendo ir conosco agora também para a segunda viagem. Podemos levá-lo? Comigo ele não vai não. Aquele que abandonou a gente, comigo ele não vai. Mas Paulo, pelo amor de Deus, comigo ele não vai. Abandonou, não é digno de ir. Lá na frente ele vai lembrar de João Marcos. Barnabé pega João Marcos e vai para uma região. Paulo agora pega Silas e vai para outro. Depois eles se juntam com Lucas, Tito e Timóteo. E dentre esses homens tinha um com mãe judia, pai grego, chamado Timóteo. E é aqui que eu queria chegar. Aonde Paulo passava, Éfeso, Corinto, as regiões onde Paulo passava tinha o mesmo padrão. Levantava obreiros, fazia um curso intensivo de teologia, 3 semanas, 6 semanas, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 3 anos. Ele ensinava a palavra, mas ia para outro lugar, porque ele entendia que a igreja não era dele, a igreja pertence ao Senhor Jesus. Ele dava instrução, o Espírito dava o crescimento, ficava sabendo de algum problema na igreja, escrevia uma carta. Olha que coisa curiosa, como é que começa ali o iniciozinho do ministério dele? Como é que começa a história dele no ministério? Ele vai para a sinagoga pegar carta para prender os cristãos. Aí agora ele já está se desenvolvendo no ministério, e Jesus tinha dito para Ananias: eu vou mostrar para ele, Ananias, ele é um vaso escolhido, mas eu vou mostrar para ele o quanto ele vai padecer por causa do meu nome. Ele vai sofrer por causa do meu nome. E agora lá na metade do desenvolvimento do ministério, agora Paulo, utilizando o seu nome romano, ele começa a escrever cartas, não para aprender, mas para libertar os cristãos, mas para dar vida para os cristãos. Porque através dos escritos de Paulo, que muitas das vezes ele estava preso, ele estava na cadeia, ele escrevia cartas. É o que Deus faz com aqueles que se dedicam na obra. Ele usa aquilo que o inimigo talvez tentou planejar contra nós, nossos erros, nossos vacilos, mas quando nos convertemos, quando colocamos o coração de fato na obra de Deus, ele transforma o ambiente para a glória do seu nome. E Paulo agora, ele começa a dar instrução para este menino chamado Timóteo. Ele começa a preparar este menino. Ele vai dizer lá no início da sua caminhada, e depois quando vai ter que escrever para ele, porque deixou Timóteo em Éfeso, ali como uma espécie de delegado apostólico, um presbítero, um pastor, um dirigente ali local. Ele vai
Timóteo, você lembra que quando você era menino, a tua avó Lloyd, a tua mãe, elas te ensinaram a palavra. Eu também coloquei as mãos sobre a tua cabeça, eu também ungi você, o Espírito Santo te ungiu através da minha vida. Você conhece as Sagradas Escrituras desde a tua meninice, então desperta o dom que está dentro de você, não deixa morrer, não despreze a tua mocidade, continua, Timóteo, vai fundo. E no capítulo 3 da primeira carta que escreve a Timóteo, ele vai dizer: fiel é esta palavra, aquele que almeja o episcopado, excelente obra deseja. Eu imagino Timóteo pegando essa carta, lendo para a igreja de Éfeso, e alguns homens no meio, quando Timóteo estava lendo, porque normalmente era assim, Paulo escrevia, alguém pegava aquele rolo e lia para a igreja. Então o líder, o pastor, o anjo da igreja, pegava a carta e lendo para a igreja. Eu imagino os homens na nave da igreja, ouvindo Timóteo ler a carta de Paulo: fiel é esta palavra, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. Talvez se o Falcão estivesse lá, eu ia levantar a mão e falar: eu almejo, e bênção, a obra é excelente, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Só que a frase não acaba aí, ele vai dizer: convém, porém, que o bispo seja irrepreensível, não pode ter do que se envergonhar. Ele não é perfeito, ele tem uma natureza pecaminosa, mas ele tem que vigiar 24 horas por dia. Não vou postar essa foto, não vou falar isso no meu trabalho, eu não vou com essa roupa aqui para a igreja, eu não vou com essa roupa aqui para o futebol, eu não vou fazer isso, eu não vou comentar isso, eu não vou dar carona para fulano, porque eu tenho que ser irrepreensível. Marido de uma só mulher, tem debate: será que é uma única mulher na vida? Ou um casamento monogâmico, ou seja, estar casado com uma única esposa. Aqui não temos tempo, acredito que não é ocasião para debatermos sobre isso, mas fato é, casamento monogâmico, uma única mulher, uma única esposa. Isto é, Paulo está dando uma orientação para a liderança da igreja: marido, homem, de uma só mulher, tem que ser homem casado e tem que ser casado com uma mulher. Homem casado e casamento monogâmico e heterossexual, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição. Perceba, não quer dizer que filho de pastor é perfeito. Meus filhos, rapaz, Jesus amado, o Paulo Daniel, você põe no andador, ele roda a casa toda. Outro dia eu estava dando ensinamento, ele estava rodando a igreja inteira lá. Meu Deus, Gabriela, pega esse menino, no nome do Senhor Jesus. Não significa que é um filho de pastor, é um pastor, ou que é perfeito. Não, mas ele tem que respeitar a palavra do seu pai, no sentido de que o pai tem que orientar o filho, de maneira que quando o menino estiver maior de idade, lá numa idade mais avançada, ele, se quiser fazer algo errado, ele vai fazer porque quer, não porque não foi orientado. Lembra de Adão e Eva? Eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Quero crer, era o mesmo ensinamento para ambos. Eles tinham o mesmo pai e a mesma mãe, certamente ouviram as mesmas coisas, mas um quis servir a Deus e outro não. Então governar bem a casa é isso, é orientar, fazer culto, ser sacerdote, orar com o filho, chamar atenção e reconhecer quando estamos errados. E às vezes o problema da minha casa sou eu também, às vezes eu trabalhei muito no cartório, estou um pouquinho estressado, eu tenho que tomar um banho, descansar um pouquinho, esfriar a cabeça. Reconhecer quando nós estamos errados. Isso aqui é para o nosso crescimento, isso aqui é para mim também. Esquenta a cabeça não, também estou aprendendo aqui nesse momento. Ou seja, você vai ter que ser hospitaleiro, você vai ter que ser uma pessoa que vai receber bem as pessoas, vai ser uma pessoa que vai ser amigável e não vai estar o tempo inteiro estressado. Nós vamos, sabe qual é a diferença do pastor ou do presbítero ou do obreiro para outros líderes de outras denominações? É que nós obreiros, nós estamos inseridos na sociedade. Na grande maioria das vezes, a maioria dos obreiros ou até mesmo os pastores ou a maioria deles, de nós, temos que ir trabalhar. Então nós sabemos, pelo menos em algum período da vida ou em toda ela, o que é aguentar um chefe vindo em cima de nós com fúria. No meu caso, eu trabalho no cartório, eu sei o que é um chefe, advogado, ministério público, juiz e cliente me cobrando. É até funcionário que trabalha na minha função de hoje. Chegar em casa e entender, meus filhos não tem nada a ver com isso. Eu tenho que preparar uma palavra, porque eu vou dar ensinamento na quarta-feira tal.
porque eu vou pregar a palavra no evento tal. A igreja que está lá aguardando para ouvir a palavra não tem nada a ver com os problemas que eu encontrei no trabalho. Eu vou continuar focado na obra do Senhor. Nós estamos inseridos no mercado de trabalho. O obreiro trabalha. O obreiro, provavelmente, ele vai ser casado, ou seja, ele vai ter uma esposa. Se ele tem esposa, ele sabe o que é encontrar uma mulher que um dia ela olha para ele e fala: gente, que homem maravilhoso que você é. Rapaz, graças a Deus eu casei com você. Que bênção. Mas vai passar uns 3 dias. Ele vai chegar em casa feliz, comprou uma rosa para a esposa. A esposa vira para ele e vai dizer: ficou para estrear onde? Já que tem luxo, pelo amor de Deus. Deixa eu quieto, gosto de janta também não. O obreiro sabe o que é isso. O obreiro sabe o que é estar na sociedade. O obreiro sabe o que é você pregar, que o filho tem que obedecer. Mas às vezes você pede algo para o teu filho lá dentro da tua casa e ele não quer fazer. O obreiro sabe o que é isso. Ele sabe o que é estar dentro da sociedade. E ainda assim, ele cuida da família dele, do trabalho da empresa de outra pessoa, e ele tem que ajudar a cuidar da obra de Deus. Essa é a vida do obreiro. Você conhece um obreiro, você que é mulher, a esposa de um obreiro, valorize esse homem que está do seu lado aí. Tem dias que nem sempre estamos muito empolgados para ir para a obra, mas vamos. Tem dia que nem sempre estamos com a panturrilha boa para ficar de pé no culto inteiro, passeando, levando, orientando, consertando, dando uma assessoria para quem está dirigindo o culto, mas ficamos. Tem dia que nós não queremos falar com ninguém, mas vamos pregar a palavra. Valorize os obreiros da casa de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que seja apto para ensinar, ou seja, tem que se preparar. Primeiro, sempre aprende, parabéns aos comandos. Primeiro, sempre aprende, depois levanta e ensina. Primeiro, quando Ezequiel se encontra com o trono de Deus, ele toma um choque de realidade de quem é que estava diante dele, e ele cai, porque sabia diante de quem ele estava. E quando ele cai, lá no capítulo 2, Deus vai virar para ele e vai dizer: filho do homem, põe-te em pé, porque eu vou falar com você. Primeiro, diante da glória, a gente cai, a gente se esconde, a gente é escondido por ele. Depois ele nos levanta e no fim nos apresenta para a glória dele. Vai pregar minha palavra. E o tempo passa, vamos partir para o encerramento. Ele vai dizer: olha, você vai ter que ser hospitaleiro, apto para ensinar, dar um bom testemunho para aqueles que estão dentro da igreja e também daqueles que estão de fora. Porque não adianta nada ensinar a palavra, a reta verdade aqui dentro e no trabalho, lá em cima da mulher de alguém. Não adianta nada pular e rodar na igreja, mas no trabalho falar palavrão. Dê um bom testemunho dentro da minha casa, mas também fora dela. Comprou, paga. Dá de aluguel, paga o aluguel. Rapaz, eu estou devendo aluguel já tem 1 ou 2 meses. Então você vai deixar de comprar aquele lanche que tu gostas, vai juntar dinheiro e vai arcar com o teu compromisso. Servo de Deus, ele é cidadão dos céus, mas habita também na terra. Nós temos compromissos aqui nessa terra. Temos que dar um bom testemunho na igreja e também fora dela. Que não seja neófito, neo-novo, fitofé. Que não seja neófito, novo na fé. Não é novo em idade. Não seja novo na fé, para que não se ensoberbeça e não venha a cair no opróbrio do diabo. Por quê? Porque eu posso ter 80 anos de idade, aceitei Jesus agora, não estou preparado. Primeiro eu tenho que aprender a palavra. Sento e aprendo. Sou escondido por Deus. Eu sou alimentado pelos homens e mulheres a quem Deus levanta, para depois Deus me levantar e me apresentar diante do seu povo para a glória do seu nome. Quantas vezes, pastor Renan, a minha mãe, a irmã Elza, me levava segurando na minha mão, eu com 12 anos, 13 anos, vamos para a igreja. Eu falava: mamãe, eu não quero. Sim, mas a mamãe está perguntando se você quer, a mamãe está te levando, você vai para a igreja. Mas você vai para a igreja. Mas para quê? É chata a igreja, eu não gosto de entender nada, as línguas que eu não entendo. Um dia você vai entender. Mas eu não quero, mas você vai. Vai e vai. Terça-feira, quinta-feira, domingo de manhã, domingo à noite. Terça-feira, quinta-feira, domingo de manhã, domingo à noite. Terça-feira, quinta-feira, domingo de manhã, domingo à noite. Até que chegou o dia. Glória a Deus, aleluia. Que a palavra entrou na minha mente, no meu coração. E aí eu entendi que o
minha mãe estava fazendo não era um papel de uma mãe chata, mas ela estava me livrando do caminho de morte. Deus inspirou minha mãe a me ensinar através do testemunho dela a valorizar a palavra de Deus. O tempo passou, comecei a valorizar a palavra, a aprender, fiz 4 anos de discipulado. Gostei tanto de discipulado, fiquei 4 anos de discipulado. Demorei 4 anos para batizar. Batizei, comecei a comprar livros. Minha mãe começou a estudar teologia, comecei a acompanhar, lia os livros dela, na época era a idade, né? Lia os livros dela, comecei a ganhar gosto daquilo e comecei a me preparar para a glória de Deus. Deus foi usando pessoas para nos avisar daquilo que faria conosco e ainda, quero crer, vai continuar fazendo para a glória do seu nome. E Paulo, ele começa a orientar a Timóteo. Timóteo orienta aqueles que querem almejar o episcopado, episcopo, bispo, pastor, presbítero, aquele que quer auxiliar no governo da igreja. Ele tem que ser irrepreensível, marido de uma só mulher, rápido para ensinar, ele tem que governar bem a sua própria casa, dar um bom testemunho dentro e fora da igreja. O tempo passa e lá no capítulo 4 ele vai dizer: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque os homens serão soberbos, amantes de si mesmos, caluniadores, blasfemos, eles vão ser mentirosos, eles não vão dar um bom testemunho. Continua firme, Timóteo. O tempo passa, ele continua avançando, pregando a palavra em igrejas, é preso, é liberado, o Espírito o livra da morte por muitas vezes, até que lá no final do teu ministério ele chega, depois de um naufrágio em Roma. Agora está na sua segunda prisão. Já não era mais uma prisão domiciliar, agora era uma masmorra. Ele foi lançado lá para morrer. Ele já sabia o que ia acontecer com ele, e ele vai escrever a segunda carta a Timóteo. E no último capítulo da carta, no capítulo 4, ele vai dizer: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que tu pregues a palavra, instas a tempo e fora de tempo, repreende Timóteo, exorta Timóteo, redargues Timóteo, porque chegará o tempo que os homens não vão querer ouvir a sã doutrina, vão ter coceira nos ouvidos, comichão nos ouvidos, e vão se entregar à fábula segundo as suas próprias cobiças. Pregue em tempo e fora de tempo. Eu me lembro que teve um dia que eu estava dando aula de escola dominical, já estamos encerrando, que eu estava dando aula de escola dominical lá na nossa sede de Veracruz. Eu estava dando aula na classe dos jovens, e alguém virou para mim e falou assim: a sua esposa mandou te avisar que é para você parar a aula e ir lá buscar ela, porque alguém da família dela acabou de tirar a própria vida. Eu ouvi isso, voltei com o raciocínio para a aula, terminei a aula, orei pelos jovens, busquei minha esposa, fomos para a casa do familiar dela, e quando chegamos lá, nós vimos uma família, não podia ser diferente, triste e enlutada. E eu estava com um pensamento na minha mente, mas eu pensei, deve essa coisa na minha cabeça, não é hora de ficar falando sobre isso aqui. Mas alguém virou para mim e falou: nós queríamos que o senhor desse uma palavra aqui, antes de a gente liberar os irmãos, de liberar a família. Eu falei: bom, eu não pedi essa oportunidade, se foi me dada, talvez o que estava no meu coração é porque talvez seja de Deus. Eu virei e eu falei: provavelmente aqui tem pessoas que não se viam há muitos anos, e Deus preparou esse momento para que vocês se vissem. Tem pessoas aqui que já há muito tempo não fazem mais a obra de Deus, e talvez porque nós estamos aqui lutados, tristes porque perdemos um homem de Deus, que de fato era. Mas ele passou por um dia ou dias maus, e esse dia pode chegar para qualquer um de nós. Isso é um alerta para nós. Nós devemos ficar vigilantes, não brincar com a palavra nem com a obra de Deus. Orei e fomos para casa, mas orei preocupado. Mas depois, lendo este texto, eu lembrei do que Deus fez eu fazer e falar naquele dia, e eu cheguei à conclusão de que o que eu estava fazendo naquele dia era o que Paulo orientou a Timóteo. Obrigado, meu irmão. Pregue em tempo e em fora de tempo. Tem lugar que é confortável pregar, tem lugar que é maravilhoso dar aula,
Mas tem lugares que vai ser um desafio abrir a boca e falar a palavra de Deus. Mas a orientação é: os irmãos sentaram aqui ou em alguma sala, aprenderam a palavra. Hoje vamos agradecer a Deus por esta formatura, mas isso não é apenas para que você tenha um papel para colocar lá de moldura no teu quarto, na cabeceira da cama ou na sala, ou até mesmo na igreja. Isso é para você olhar para o que Deus fez por você, como o que o nosso irmão falou aqui antes de mim. Eu achava que já tinha vencido todas as etapas do ministério, mas Deus me ensinou que eu sempre posso galgar coisas maiores na obra de Deus. É para entendermos que não dá para estacionar enquanto o diabo não para de atacar a igreja. Não é só um papel, é para olhar e agradecer a Deus pela informação, pelo conhecimento que Deus lhe deu. E Paulo continua para encerrarmos. 9 horas. Pregue em tempo e fora de tempo, porque vai chegar o tempo que não suportarão a sã doutrina, porque vai ter um povo no meio da igreja, vai ter um povo em algum lugar do planeta que vai escolher para si falsos mestres, falsos autores. Não são como os mestres lá do campo de Santana, lá do campo do pastor Renan Gilberto. Não são como eles que se debruçam na palavra, deixam de estudar a palavra. De Nova Brasília, deixam de estudar a palavra, deixam de se debruçar, ou melhor, deixam de sair para se debruçar na palavra, deixam de massagear o ego, a carne, a vontade, deixam de ver talvez até mesmo um jogo, de comer alguma coisa, para preparar o ensinamento da palavra para aqueles que vão sentar. Talvez aqueles que estão sentados estão vindo de um dia cansativo de trabalho, mas ele está vindo, ele valorizou aquele curso, ele valorizou o pedido do pastor presidente, ele valorizou o pedido e a petição do professor, ele está se dedicando. Mas vai chegar um tempo, Timóteo, que não suportarão essa doutrina. Então pregue a palavra. Ele vai começar a dizer, ele começa a se recordar do que vai acontecer com ele. Ele começa a dizer: Timóteo, quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado, Timóteo. Por que, Paulo? Porque eu combati o bom combate, eu acabei a minha carreira, e o mais importante de tudo, eu guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça está guardada pelo justo juiz, mas não apenas a mim, mas a todos quantos amam a tua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me abandonou e foi para o presente século. E Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, só Lucas está comigo. Quando você vier, traz João Marcos para junto de mim, porque ele é muito útil para o ministério. E aqui eu dou glória a Deus. Porque um dia Barnabé virou para Paulo e falou: vamos levar o menino? Não, comigo ele não vai. Abandonou, não é digno de continuar a obra. Comigo ele não vai. Mas no final do ministério, traz João Marcos. Ele é muito útil para o ministério. Nunca é tarde para realinharmos os laços espirituais no meio do povo de Deus. Nunca é tarde para pedirmos perdão, para tentarmos reconhecer os nossos erros, que dependemos uns dos outros. Ora, não dá para o Falcão pregar todo dia, ensinar todo dia. O Falcão precisa sentar e aprender. Eu preciso aprender com o pastor Renan. Domingo, eu vim aqui numa terça-feira, tinha vindo aqui só para agradecer ele. Sentei aí, quase que eu fico aqui até meia-noite. Que coisa maravilhosa aquele ensinamento. Era no Sermão do Monte, eu acho. Jesus amado, que bênção. Ou seja, nós precisamos sentar e aprender, honrar quem Deus levanta, estar junto com os nossos irmãos. E ele está dizendo: traz o Marcos, porque ele é o último. Ele vai lembrar do seu sofrimento, porque todo obreiro vai passar por isso. Em minha primeira defesa, Timóteo, ninguém veio em meu favor. Antes todos me abandonaram. Mas isso não seja posto em conta para eles, porque o Senhor me assistiu. Ele me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão, Timóteo. O Senhor, Ele vai me levar para o seu reino celestial, e a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, Timóteo, valoriza aquilo que você aprendeu, prega a palavra, continua valorizando. E o curioso é que ele vai dizer: quando você vier, e
quando você passar lá em Troade, em casa de carro, traz os livros, especialmente os pergaminhos. Sabe o que Paulo está dizendo? Você pode se colocar aqui agora. Sabe o que Paulo está dizendo? Timóteo, eu sei que eu vou morrer. Minha vida está por um fio. Vou perder minha cabeça. Mas eu quero estudar a palavra. Traz os livros, especialmente os de couro. Traz os pergaminhos, porque eu ainda quero aprender a palavra. Alguém já disse que um pregador é um estudante que jamais se forma. Sabe quando vai ser a formatura oficial nossa? No arrebatamento da igreja. Nós vamos receber aqui alguns certificados, mas saiba, esse certificado mostra aquilo que Deus fez por você, mas também mostra que nós ainda temos muito para aprender no futuro, porque nós só vamos parar de aprender por ocasião do arrebatamento da igreja. Deus abençoe e capacite a cada um dos irmãos, fortaleça a fé. Não é fácil fazer a obra, mas é prazerosa. A obra tem seus momentos de dificuldade, mas é prazeroso saber que é Deus quem está guiando a cada um de nós. Se tiver outros cursos para fazer, outros cursos de formação, se você puder, faça, porque eu não sei, talvez você também não saiba, o dia que Deus vai orientar o pastor Renan para virar para um dos irmãos e falar: eu preciso do senhor, eu preciso da senhora nesta área, nesta função. Eu olhava para os líderes de jovens e pensava: rapaz, esse líder aqui passou, agora esse líder aqui, agora é aquele lá, esse aqui agora foi consagrado, esse aqui saiu da igreja, infelizmente esse faleceu. Até que um dia o meu pastor presidente virou para mim e falou: meu filho, agora é você. Nós não sabemos o dia que a obra de Deus vai precisar de nós, talvez em uma outra rota. Um dia Paulo quis ir para uma região, mas o Espírito Santo de Deus mandou ele ir para a Macedônia. Desce a Macedônia e ajuda-nos. Continue se preparando para a glória de Deus. Feche os seus olhos. Pai Santo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essas vidas. Obrigado, meu Pai, pela vida dos professores. Obrigado, meu Pai, pela vida do pastor presidente deste campo. Obrigado, meu Pai, pelo empenho dos alunos durante a duração deste curso. Obrigado, meu Pai, também pelo homem, pela mulher, pelo companheiro, pelo filho que apoiou o tempo de duração deste curso para a glória do nome do Senhor Jesus. Guarda cada um de nós. Guarda cada um de nós nas Tuas mãos. Continua aperfeiçoando a Tua igreja para a glória do Teu nome. Guarda, Pai, a vida do pastor Renan e da diretoria desta casa. Nós sabemos que não é fácil estar diante, meu Pai, de uma obra tão maravilhosa quanto é estar à frente da igreja do Senhor. Guarda ele, a sua esposa, os seus filhos, o bebê que vai nascer. Guarda, meu Pai, no trabalho, na sua vida financeira, sua vida social e principalmente, Pai, a vida espiritual do Teu servo para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Anderson Cláudio da Silva. Olha. Amaurim de Almeida Júnior. Esse nome que você vai, o nome veio de baixo para cima, né? Amadeus Casimiro de Lima. Pastor Amadeus aí. Alex Batista Lima. Air Gomes da Silva. Olha eles. Ailton Alves. Depois, Ademir Ferreira, Aguinaldo Santos, sou eu. Alguém aí sem certificado? Todos pegaram? Glória a Deus, deu até um frio no coração aqui quando foi o último. Todos aí pegaram o certificado, amém? Amém. Agora você levanta aí bem bonito lá para nosso irmão tirar. Eu preciso que ele junte no degrau para poder fazer uma Isso. Segue a orientação da irmã ali, ó, junto com o degrau. Pegou do seu pastor. Usa o degrau também, um pouquinho. Para lá, Até o fim. Após aqui o encerramento da oração, todos os obreiros, os irmãos que estão aí das congregações, pastores, venha até a minha pessoa que a gente vai entregar o certificado para vocês levarem para os irmãos lá da congregação que não puderam estar presentes. Pastor Antônio Falcão, vem cá, vocês vêm no também.
Você pode dar uma salva de palmas para Jesus nessa noite? Aleluia! Louvado seja Deus! Depois que encerrar, as irmãs, as esposas, fiquem à vontade, tá bom? Para tirar foto com os irmãos, por causa do horário, né, irmão? A gente não vai ficar com vontade, então a gente fazendo assim, fica de uma forma melhor, não é verdade? Então os irmãos, depois que acabar aqui, os irmãos me procuram ali embaixo, eu vou estar ali para entregar o certificado dos irmãos que não vieram nesta noite, em nome de Jesus. Sendo assim, queremos agradecer ao Senhor, nosso irmão. Vai ter. Queremos agradecer ao Senhor pela presença de cada um de vocês, que Deus abençoe poderosamente, e eu retorno a palavra para o nosso pastor presidente, que está dando aqui o encerramento deste trabalho para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Gostaria que você ficasse de pé, por favor. Todos os obreiros, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Cada pastor tem uma característica, né? Tem pastor que gosta de ficar dando beijo na cabeça do obreiro. Essa não é a minha característica. Mas o que eu oro, o que eu desejo é que você vá bem no ministério. Eu desejo que você cresça, eu desejo que você pregue a palavra com toda a sua força, com toda a sua vida. Eu desejo que você ame a sua Bíblia mais do que a sua esposa. Eu desejo que você ame a sua Bíblia mais do que o seu filho. Eu desejo que você cresça. Eu desejo que você vá bem. Eu desejo que você evolua. Invista no seu ministério. Deus tirou uma pessoa como eu das drogas, do crime, dos vícios. O que Deus não pode fazer com a tua vida? O que Deus não pode fazer com a vida daqueles que estão lá fora? Isso que você tem na mão é só uma migalha do que Deus quer que você viva. Migalha, é pouco, é pequeno. O Senhor quer que você se alimente da palavra, como diz a palavra do Senhor. Quando eu achei o livro, eu logo comi. Se alimente desse livro, viva ele. Que você possa ser um obreiro abençoado em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Curva a sua cabeça. Pai, eu oro sobre a vida deste obreiro, Senhor, que realizou esse curso. Eu peço que o Senhor possa abençoá-lo, Senhor, de uma maneira tremenda e sobrenatural. A tua palavra foi pregada nesta noite, Senhor, e eu oro, Senhor, para que o Senhor levante, Senhor, mais João Batista, que o Senhor levante Elias, que o Senhor levante profetas, que o Senhor levante, Senhor, vozes que falem e preguem a tua palavra. Abençoe a vida do teu filho que saiu da tua casa para vir aqui, e que o Senhor, Pai, possa ser tolerante e misericordioso, ó Deus, com aqueles que foram relaxados, com aqueles que levaram o curso em segundo plano e em segundo lugar, mas que o Senhor honre, Pai, honre a vida daqueles que levaram a sério e que levaram o curso, Senhor, que levaram a tua palavra, Senhor, como prioridade. Abençoe a vida deles, é o que eu peço em nome de Jesus, amém. Faça assim com a sua mão, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e seja com todos aqueles que amam e aguardam a breve volta de Jesus.